E se eu disser pra você que você não é quem você acha que é? Primeiro, antes de eu te dizer o que você sabe responder o que você é? Quem você é? Se sim, pensa nessa resposta e vê se ela faz mais sentido do que o que eu vou falar agora. Se não, o sentido vai chegar. Você acredita que o seu eu tá só dentro do limite do alcance do seu corpo? Sim ou não? Não tenha pressa. Às vezes, quando o sentimento é muito grande, ele parece maior que nós e nos engole, a ponto de parecer que o sentimento é a nossa totalidade, mas na verdade ele é do tamanho que ele é. Quando ele parece grande demais, é você com a impressão de que você é pequeno demais para ele. Mas assim como ele é do tamanho dele, você é do seu tamanho. E o que você acha não faz mudar o que é. O que é, independente do que o que você acha. Entendendo que o sentimento é do tamanho que ele é e que você é do tamanho que é, se o sentimento é seu, ele não pode ser maior do que você. Então você não é o sentimento. O sentimento é seu. Ele é você, mas ele não é sua totalidade. Dentro de você tem outras coisas que não só o seu sentimento. E dentro da gama de sentimentos não tem só o sentimento ruim. Também tem os sentimentos bons. Que por conta dos sentimentos ruins que a gente dimensiona como menores os bons. Porque isso traz um conforto. Porque se a gente liga pro nosso sentimento, quando algo ruim acontece com a gente acha que ligar pro que acontece é considerar que aquela é a coisa mais importante do mundo. E não é. Só parece. Nem tudo é o que parece. Tem coisa que parece e é, coisa que parece e não é. Saiba separar. Saiba identificar. Saiba discernir. Você não é o seu sentimento apenas, e você não é quem sente apenas. Você é quem vigia quem pensa. Você é quando você está sentindo e você é o sentimento e quem sente, quando você é quem pensa sobre como está sentindo, você é esse também. O sentimento, quem sente, quem vigia quem sente, quem define quais são os critérios que o vigia usa e quem observa isso tudo de cima. E quantas camadas acima dessa você conseguir, por ser quem tá pensando, você sempre tá acima de todas elas. Sempre tá acima de todas elas. Se você percebe o sentimento, você não é o sentimento. Senão você não estaria percebendo ele, você só seria. E quando o sentimento toma controle da nossa mente, da nossa matéria, a sensação que a gente tem é que a gente é. Só que sabendo que isso não é a verdade, sempre que sentir, lembre-se que você não é o sentimento. Você é quem sente. Você é quem vigia quem sente.
Você é quem define quais são os critérios de quem está vigiando. Você é quem faz a curadoria de tudo isso. Você é quem revisa tudo isso. E você é quem olha isso tudo de cima, vê qual foi o rastro que você deixou, sendo o que é, e qual rastro você quer deixar. Você quer deixar um rastro que só aquele que finge ser quem não é deixa? Ou você quer deixar o rastro de quem você é? Se você for qualquer outra coisa que não você, você vai deixar o rastro de qualquer outra coisa que não é você. Para deixar o seu rastro tem que ser você. Caso contrário, como seria diferente? Você não é o seu sentimento apenas, você é o sentimento. Quem sente. Quem vigia quem sente. Quem incorpora o vigia pra vigiar o sentimento. Quem incorpora, será que eu tô vigiando bem? Quem incorpora, será que esse rastro que eu tô deixando condiz com o rastro que eu quero deixar? Que eu quero deixar, que eu quero deixar, que eu quero deixar. Quem sou eu? O campo. O campo de influência. Qual é a diferença de você fazer assim e a caneta flutuar até a sua mão e você fazer assim, pedir pra alguém te passar a caneta e pegar? Qual é a diferença? Você não é quem você pensa que você é. Você não é quem você acha que você é. Você é quem você é. Você não saber quem é não faz deixar de ser. Quem é você? É uma pergunta tão difícil de responder? É porque é uma resposta que não tem fim. Quanto mais você pensar sobre as possibilidades, você é tudo isso. Você é todas as possibilidades que você pensa que é. Não necessariamente você vai agir de acordo com o que você é. Às vezes você pode ser uma pessoa má, e todos nós somos. Pessoas más e boas. Pessoas quentes e frias, a depender da condição. A condição envolve o onde, o em que circunstâncias, perto de quem, longe de quem. Há quanto tempo eu não olho para dentro? Há quanto tempo eu não olho para fora? Como causar sincronia se eu não sei sobre o que eu tô falando? Se eu não sei quais partes eu preciso sincronizar? Se eu quiser ser e colher a consequência de ser, não basta ser. Tem que ser e agir. Ser e agir. Não um ser que precede a ação. É um ser traço agir. Porque o tempo é uma ilusão. Não existe passado. Só existe memória. Não existe futuro, só existe projeção. Tudo que existiu agora. Você já experienciou a realidade a não ser através do agora? É que às vezes é um agora que você considera que é um passado relativo ao agora que você está experienciando. Assim como quando você projeta o futuro, é um agora que virá. Que presente você se dá? Se amanhã você quiser receber um presente bom, hoje você tem que construir. Se amanhã você quer ter o presente que condiz com o seu propósito, hoje você tem que plantar. Mas não se rega uma semente com o mesmo tanto de água
que uma árvore precisa, senão ela morre afogada. E a gente desiste por não entender o porquê que aquilo que a gente estava plantando mais uma vez morreu. Cada coisa precisa ser tratada como ela é, não como você quer que ela seja. Por que você não quer tratar as coisas como são? Faz sentido desejar algo que é impossível, sendo que o possível está na sua mão? Eu não sei, para mim não faz mais. E mesmo assim eu vou continuar errando. E mesmo assim eu vou cometer mesmos erros. Só que cada vez menos. E quanto menos, melhores os erros eu cometerei. Tentativas de coisas maiores. Tentativas de coisas que me aproximam cada vez mais da minha verdadeira vontade. Que é aquela que mora atrás do desejo. Sua vontade não é seu desejo. O desejo acende uma luz para você olhar e perguntar: o que foi? O que isso quer dizer? O desejo, ele não mostra o que quer dizer, ele pergunta o que quer dizer. Quando você, por exemplo, decide fazer uma aula de teatro, você não quer fazer uma aula de teatro para poder se mexer da forma que atores e atrizes se mexem, para falar de forma que atores e atrizes se mexem, para falar de forma que atores e atrizes falam. Você quer sentir. A mente serve ao sentimento, a matéria serve ao sentimento, o sentimento serve ao sentimento. E por reverberar, por sincronicidade, quando você está servindo ao sentimento, o sentimento vai servir à mente. O sentimento vai servir à matéria. É uma relação sinérgica. Porque no final, matéria, mente e sentimento estão divididas em ilusão para ser colapsadas em todo mais uma vez. Você não é o que você acha que é. Você é o que você é. Quanto mais você buscar saber quem é, mais você saberá. Mas nunca saberá a totalidade. Porque a cada colapso nascem outras possibilidades de ser que você vai descobrir. Se acabasse, perderia a graça. Se acabasse, perderia a graça. Você pode viver uma novidade por segundo se você não se apegar à crença que a novidade anterior plantou na sua cabeça. Você pode viver uma novidade por segundo se você não se apegar à crença que a novidade anterior implantou na sua cabeça. Você é quem pensa, você não é o pensamento. Apenas. Você é quem sente, você não é o sentimento. Apenas. Você é quem faz, você não é a coisa feita. Se fosse diferente, perderia a graça. Você não é quem você pensa que é.